essa palavra no seu terreno fértil, que é o coração, deixa ela germinar e com certeza essa palavra vai fazer o efeito pela qual ela foi enviada. Então a orientação desse liturgista é: prepara o seu coração, e se essa palavra tiver alcançado o propósito pela qual ela foi enviada, você nunca mais será o mesmo. E onde você estiver, você será sal e luz para a glória de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar algo muito especial, tá? O nosso texto base é João 14,6. E eu conclamo toda a igreja a abrir a sua Bíblia. Aqueles que têm os seus aplicativos também podem. E também nós temos aqui à disposição para aqueles que não estão se ouvindo dessas duas ferramentas maravilhosas. Ainda a gente tem aqui, né, a nossa tela exposta para que nós possamos também acompanhar. Mas antes de mais nada, eu quero falar aos irmãos que sem o nosso Criador, sem Deus, nada se fez, nada se faz e nada se fará. Então vamos orar a Deus para que Ele possa iluminar os nossos caminhos. Então oremos por iluminação. Pai, nós vamos ler a Tua palavra. Fala conosco. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos, seja na correção, na admoestação, na direção, no caminho que nós devemos seguir, para a honra e glória do Teu nome. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos de direção, precisamos reconhecer como um grande Espírito. Por isso, Pai, usa-me em nome de Jesus, e que eu possa falar ao coração do Teu povo o que o Senhor deseja. Louvado seja o Teu nome. Oramos por iluminação em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar da segunda pessoa da Trindade, o que ele realmente representa em nossas vidas. Será uma ministração expositiva em 3 pontos, e eu quero que os irmãos, mais uma vez, entendam que é muito mais difícil a gente lançar toda a nossa confiança na nossa memória do que você pegar e anotar. Porque quando você anota, você vai revisitar os pontos, você vai chegar e vai falar assim: vamos ver se o pregador está usando corretamente a Bíblia. E no último momento, você pode, na semana, degustar deste. E como assim como o apóstolo Paulo nos orienta, que nós devemos aí, na semana, revisitar as palavras e nessa meditação utilizá-la para a honra e glória de Deus. Amém? João 14,6 diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Meus amados, mantenha a Bíblia aberta nesse tema, e hoje nós vamos falar esses 3 pontos. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Amém? Mas eu lhes pergunto: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Porque nesse texto aqui ele mostra que somente esse Jesus é o caminho, somente esse Jesus é a verdade e somente esse Jesus é a vida. E ninguém tem a vida eterna se não for mediante a esse Jesus. Mas a pergunta, antes de a gente entrar propriamente dito no texto, é: quem é Jesus? E eu já falo que Jesus tem que ser o seu Salvador e Jesus tem que ser o seu Senhor. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. O primeiro é Deus Pai, o terceiro é Deus Espírito Santo, e o segundo é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. Amém? Jesus, ele veio à Terra para cumprir em obediência a um propósito divino.
Você sabe por que Jesus veio à Terra? Ele não veio mostrar-se os milagres. Jesus não veio profetizar. Jesus veio com um fito específico, com o único objetivo de salvar a humanidade. Por isso que Jesus é dito como o Salvador. Só que Jesus precisava pagar o preço. E qual foi o preço? O preço foi a morte. Jesus precisava derramar o sangue para que eu, para que você, para que nós pudéssemos ser salvos. E Jesus, como descreve João em 3,16, ele é relatado da seguinte forma: é porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todos entenderam que esse Jesus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o pão da vida, ele é a água que você jamais terá sede, ele é o lírio do campo, ele é a rosa de Saron. Esse é Jesus. E você sabe que esse nome, quando ele é proferido, o inferno é abalado e o céu dá glória. Jesus. Jesus e Jesus. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará para esse nome, o nome sobre todo nome, o nome de Jesus. É sobre ele que nós estamos falando, porque ele é o único, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Amém? Entendemos essa prédica, esse início? Se você entendeu isso, nós podemos agora decorrer os 3 pontos. Os 3 pontos que nós acabamos de mencionar e mensurar. Mas antes de entrar nesses pontos, foi lido aqui João 14,6. E para que nós possamos entender qual é o contexto, eu vou expor aos irmãos. Então, na sua última noite, com seus discípulos, antes de ser crucificado, Jesus organizou um jantar muito especial. Reunidos à mesa estavam os seus apóstolos e algumas instruções finais que seriam muito importantes para o resto de suas vidas e para toda a humanidade. Jesus ali estava ali com eles e foi no meio disso tudo que Jesus falou algumas palavras, que ele estava voltando ao Pai. Jesus explicou, inclusive, Valéria, que ele ia preparar lugar para nós. Sabe, Maestro? Jesus ali naquele momento dizia que estava voltando para o seu Pai. E os discípulos, eles estavam começando a entender isso quando Tomé questiona: mas o que é isso, Jesus? Qual é o caminho? Para onde nós iremos? Mas Tomé ficou confuso. E Jesus queria dizer para onde Jesus estava indo, qual era o caminho que ele iria. Foi então que Jesus disse e responde: eu sou o caminho. Ele está falando aqui naquele contexto daquele jantar todo especial. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E lá onde ele falou que ele está preparando um lugar, ninguém pode ir a não ser por intermédio. Amém? Entenderam o contexto no qual foi escrito? Então agora nós vamos anotar aí. Primeiro ponto: Jesus é o caminho. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Jesus é o único. Ele não é o caminho, ele é o único caminho. Por causa do pecado, todos nós ficamos separados de Deus, longe da sua presença. Vocês estão lembrados da última ministração que eu falei sobre hamartia, sobre o pecado, e que todos nós estamos destituídos da glória de Deus? Então Jesus aqui, ele é o único caminho. E se não fosse Jesus, realmente todos nós estaríamos fora, estaríamos tirados. Mas como ele é o único caminho, nós fomos agraciados, nós temos a esperança de viver com esse Salvador. Então, foi por causa do pecado que nós
fomos separados de Deus. Mas Jesus, ele se vira para todos nós e diz: eu sou o caminho. Já exponho aos irmãos que há uma falsa verdade, e aqui desse pregador vocês não vão ter alegre mentira. Pode ser uma triste verdade, mas somente será a verdade absoluta. A verdade é que, se você não converter dos seus pecados e não reconhecer que Jesus é o caminho, você vai para o inferno com dinheiro no bolso, bem de saúde e com posses. Porque, como o mundo aí prega, todos os caminhos levam a Deus. E eu já te digo que João 14,6 está dizendo que é mentira. Porque Jesus é o único caminho. Não são todos os caminhos que levam a Deus. É só Jesus. É só Jesus. É só Jesus. Então, na busca para completar nossas vidas, existem muitos caminhos que podemos seguir. Então, meus amados, você pode, nesse mundo, tentar preencher algo que você não vai conseguir preencher, porque fomos criados, e assim como está lá nas perguntas da Confissão Maior de Westminster, que diz: para que fomos criados? E a resposta é: para a honra e glória de Deus. Então, se nós fomos criados para isso, não adianta a gente querer fazer outros caminhos a não ser o caminho que leva a Jesus. Flávio, eu tenho muitos amigos que dizem que o caminho que deveremos seguir é o caminho da prosperidade, da felicidade, o caminho de posses, o caminho da satisfação pessoal, o caminho da religião, da filosofia, dos estudos. E eu vos digo e vou esclarecer de que o verdadeiro amigo é aquele que te leva à face de Jesus. Esse é o verdadeiro amigo. Então, meus amados, nós não podemos trilhar outro caminho que não seja Jesus. E você sabe por quê? Porque Jesus é o caminho. Jesus é o nosso caminho. E é o caminho, o único caminho para o Pai. Sem Jesus ninguém chega a Deus. Nada neste mundo conseguirá preencher o vazio pela falta de Deus. Nem uma boa ação. Nada neste mundo possa fazer com que nós sejamos preenchidos. Porque nós fomos criados. É como se fosse um peixe para voar e um pássaro para nadar. Eles não foram criados para isso. O pássaro foi feito para voar. Então, naturalmente, a felicidade dele é voar. O peixe para nadar. E o ser humano para glorificar o único caminho. Amém? Deus, ele é o único que consegue tirar-nos do abismo do pecado. Porque ele é a ligação. É a única ligação para Deus. É o único caminho para Deus. Meus amados, já saibam que se não fosse Jesus, e se Deus, como Ele está aqui, nós já seríamos fulminados. Porque onde tem Deus, o pecado não fica. Então, é pelos olhos e do óculos do sangue de Jesus que Deus nos olha e Ele compraz com a sua criação. Sabe por quê? Você não é mais condenado, porque você pediu perdão ao caminho. Você pediu perdão à verdade. E você pediu perdão à única vida. Amém? Segundo ponto. O segundo ponto, como nós estamos vendo aqui na ministração de hoje, ele diz no primeiro ponto que é o caminho. E nós aqui já explanamos o que é o caminho. Quem é o caminho? Jesus. É o único caminho que nos leva a Deus. E Jesus também é a verdade. Meus amados, nós estamos num tempo que não existe mais a verdade absoluta. Toda a realidade nós estamos vivendo, a filosofia, todas as ciências diz que
o que é a verdade para mim, pode ser que não seja verdade para vós. E aí eu me pergunto, o que é a verdade? Se não existe uma verdade absoluta, cai por terra Gênesis 1. Gênesis, primeiro, no seu versículo, primeiro, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou? Deus. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas. Quem parava sobre a face das águas? A verdade. Se esse Deus criou tudo que você vê, tudo que você não vê, o macro-universo, o micro-universo, criou eu, criou você, criou todos nós, criou toda a humanidade, criou todas as galáxias, e esse Deus não é a personificação da verdade, eu não sei mais o que é a verdade, porque é com sua própria voz que ele criou tudo. Mas eu ainda pergunto, será que existe uma verdade objetiva e podemos conhecê-la? Jesus disse que sim. Jesus diz que ele é a verdade. Jesus é a verdade. Nada neste mundo que você vê é verdade se não fosse por Jesus. Jesus é a verdade. Toda a realidade foi criada através de Jesus. Ele é perfeito, justo e nunca muda. Ele é a luz que afasta a escuridão da mentira e da ignorância. E ele é o único que nunca vai te trazer uma alegre mentira. Ele vai te trazer a ele mesmo, porque Jesus diz que ele é a verdade. Ele é a verdade, porque ele não é homem para mentir. Jesus é a verdade. Meus amados, existem falsas verdades. Uma delas eu já citei, que todos os caminhos levam a Deus. Não, Jesus é a única verdade e é o único caminho. Muitas das vezes nós somos enganados. Eu já dei um exemplo aqui do copo d'água. O copo d'água puro e simples e purificado. E Satanás, ele é o pai da mentira. Olha só, meus amados. O pecado, ele nos afasta de Deus. E o caminho e a verdade nos aproxima. É o único que pode nos levar a Deus. Satanás, ele nos engana. Ele é o enganador. Ele confunde a mente nesse século. Porque o Deus desse século, ele confundiu a mente. Então, Satanás, ele vai falar assim, ó. Todos os caminhos levam a Deus. Ele também vai dizer assim, ó. Você não precisa abandonar o pecado. Porque o seu Deus, ele é amor. Satanás, ele não vai dizer algo esdrúxulo para nós, para tomar uma decisão. Ele vai tentar seduzir pela mentira. Então ele vai te confundir. Ele vai dizer que Jesus, Deus, o Espírito Santo é amor. Mas eu digo, também é justiça. Se você não confessar os seus pecados, se você não reconhecer, crer, se você não se converter dos seus maus caminhos, o reino de Deus não é para você. Satanás disse que não. Satanás, quando Jesus estava sendo ali, 40 dias, no deserto, tentado, ele não usou coisas fora da palavra. Ele usou a própria palavra fora de contexto. E segue aqui a primeira dica para você e para mim, para nós, irmãos. Sejamos especialistas em Deus e combatendo o pecado. Lembra os 3 pontos? Para que você vença o pecado e reconheça que Jesus é o caminho e a verdade, você tem que se arrepender. Você tem que confessar. E você tem que deixar. Se você não tiver esses 3 pontos bem fortes na sua vida, lembra que eu disse,
Satanás vai estar rindo, porque ele vai estar dizendo para você que você não precisa confessar e se arrepender. Confessa só, Deus é amor. Ele vai te perdoar. Não, temos que confessar e se arrepender. E se a gente só se confessar e se arrepender, adianta? Não, porque Jesus, quando pegou aquela mulher no ato de adultério, e aqueles homens vieram dizer que ela deveria ser apedrejada, Jesus diz: eu não te condeno, mas ele dá uma orientação, confessou, arrependeu, e ele diz: vá e não peques. Só Jesus é essa verdade. Meus amados, a gente precisa falar para os nossos filhos, a gente precisa falar um para os outros. O pecado nos destituirá da graça, da companhia desse Deus eterno. E se nós não nos arrepender, deixar e confessar, nós não estaremos no seio do caminho e da verdade. E quem entendeu aqui, levanta a mão. Jesus é a maior fonte que nos liberta. O caminhos diferentes oferece variedades diferentes. Meus amados, não adianta a gente buscar outra coisa nesse mundo. Salomão escreve ali em Provérbios palavras de sabedoria, mas em Eclesiastes ele começa a descobrir o que é o ser humano sem Deus. É aquele sol sobre vossa cabeça, sem o caminho. É o sol sobre a sua cabeça, sem a verdade. Imagine a gente fazendo as coisas cotidianas sem o caminho. Imagine a gente tomando decisões sem a verdade. Imagine, meus irmãos, a gente vivendo sem Jesus. Sabe o que acontece quando a gente não tem Jesus? Você está destituído da glória de Deus. Porque Jesus é o único caminho que te leva a Deus. Jesus é a única verdade. Sabe, Lívia, eu confesso que eu fiquei muito surpreso quando Pilatos fica frente a frente com Jesus, e Jesus diz que é a verdade, e ele olha para Jesus olho no olho e diz: o que é a verdade? Ele estava face a face com a verdade, e ele não conseguiu discernir o que é a verdade. É onde eu coloco o ponto. Se você não confessar a Deus de que o Filho dele é o único caminho e é a única verdade, você corre o risco de, como Pilatos foi enganado por Satanás, você estar na presença de Deus nessa igreja e não estar nem com o caminho e nem com a verdade. Eu conclamo a igreja a reconhecer isso. Amados, aqui ninguém está brincando de ser crente. Porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele veio para roubar, ele veio matar, ele veio destruir. Agora o nosso Deus é o caminho, é a verdade. E agora nós vamos dizer que ele é a única vida. Jesus é a fonte de vida. Assim como o oposto de vida é a morte, assim como o oposto da verdade é a mentira, e assim como o oposto do caminho é a perdição. Meus amados, vamos reconhecer isso em nome de Jesus, e o nome de Jesus tem poder. Entendamos isso, porque é isso que vai nos dar a direção entre a vida e a morte, a perdição ou o caminho, a verdade ou a mentira. Muitas das vezes nós somos levados a trilhar um caminho sem Jesus. Muitas das vezes nós somos levados a ter decisões sem ter a verdade absoluta em nós. Não seja enganado, jovens. Leone, Lívia, o mundo, ele tem as suas verdades, mas a palavra tem a revelação eterna. Então o mundo vai chegar para vocês e vão falar assim, ó: deixa a vida me levar, vida leva eu.
Deixa a vida me levar. Vida leva. O profeta Zeca Pagodinho entrega isso. Mas o nosso Jesus diz que ele é a única fonte de ver. Então a vida será levada a Deus através dele. Sabe por quê? Jesus é a única fonte de vida. E o próprio profeta Zeca Pagodinho ainda canta outra. Ele diz assim, ó: eu bebo sim. É interessante porque Pilatos foi enganado. Pilatos estava ali frente a frente com o caminho. Pilatos estava frente a frente com a vida. Ele estava frente a frente com a verdade. E aí você ainda bate no peito e fala: se eu estivesse lá e fosse Pilatos, eu ia libertar Jesus. Mas o povo todo de Israel disse: crucifique. Porque eles não reconheciam que Jesus, além de ser o Salvador, era o seu Senhor. Quem lembra da minha prédica dizendo que Jesus é o nosso Salvador e Jesus é o nosso Senhor? Aí eu pergunto mais uma vez para os jovens: existem verdades que o nosso mundo prega, mas essa é a falsa verdade. O mundo prega para os jovens, na área da intimidade sexual, de que use camisinha. É a verdade desse mundo. Mas as Escrituras dizem: não forniqueis. É interessante. Certa feita, um amigo meu olhou para mim e falou assim: você está há 20 anos com a mesma mulher, beijando a mesma mulher. Você não sente falta de conhecer outras pessoas? Eu disse para ele: eu sigo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E foi para ele que eu, na presença de testemunhas, confessei que eu seria fiel na alegria e na tristeza. Não foi apenas um contrato que eu fiz, foi uma aliança. E esse mundo, eles não reconhecem mais o que é aliança. Sabe, maestro? As pessoas são assim: eu vou à igreja se ela me agradar. Eu vou servir a Deus enquanto Ele me der alguma coisa. Porque eu não quero o Deus Senhor. Eu quero só o Salvador que me cura, me liberta e me prospera. Agora, se esse Jesus pedir para eu todo domingo na igreja ser testemunha dele e ir na contramão do mundo, eu não quero esse Jesus. Porque esse Senhor é muito pesado. Assim como o jovem rico disse: olha, se você pedisse aqui para eu estar com você, eu não tenho. Agora, eu preciso cuidar das minhas finanças. Você tem que deixar tudo, porque Jesus é o único caminho, Ele é todo o caminho. Você tem que deixar tudo, porque Ele é toda a verdade e porque Ele é fonte da vida. E esse último tópico, a vida e vida em abundância. Meus amados, se você não reconhecer esse Jesus como a única fonte de vida, você pode ter o dissabor de passar uma eternidade na presença do mentiroso que veio para roubar, matar e destruir. Eu quero alertá-los. Flávio, por que você fala tanto do gato da dona Clotilde? Satanás. Porque ele é o inimigo das nossas almas e ele não vem aqui esdrúxulamente. Lembra que eu falei do copo d'água? Ele não vai vir com um copo d'água transparente, em ciclo inodoro, com água de barro do rio Tietê. Ele vai pegar 2 copos d'água desejáveis a beber. E aí ele vai te enganar, porque tem um que é envenenado. Sabe como você não vai ser enganado por Satanás, Aléo, ao olhar o copo? Porque você é especialista. Você vai pegar os 2 copos, e como você é especialista em Jesus, que Ele é vida, Ele não vai querer te matar, você vai pegar e você vai cheirar o copo. Se a água transparente é insípida, inodora e incolor, você vai cheirar o veneno e vai falar: é veneno. Meus amados, aqui está a verdade. Se você for especialista neste livro, você não será enganado por Satanás, porque você vai reconhecer quem é o caminho,
Quem é a verdade e quem é a vida? Flávio, quem é a vida? Jesus é a única fonte de vida. Deus é a fonte de toda a vida, Ele é nosso Criador. É Ele que dá vida a cada criatura no mundo. Quando ficamos afastados de Deus por causa do pecado, perdemos nossa ligação com a fonte de vida e ficamos sujeitos a ser escravo do pecado. Existe uma condição teológica aqui. É interessante que se você não for escravo de Deus, você vai ser escravo de Satanás. Se você não for escravo do caminho, da verdade e da vida, você vai ser escravo daquele que veio para roubar, matar e destruir. Flávio, como escravo? Porque quando você é liberto do cárcere da escravidão do pecado, aquele que pagou o preço te deixará com ele, porque ele é o seu Senhor. É estranho falar, mas você vai ser escravo de Deus. E não tem algo melhor, não há algo maior, não há algo tão grande como ser escravo do nosso Deus. Flávio, você falou heresia. Eu dei a instrução aqui no começo. Vai ver na Bíblia e veja se nós somos escravos ou não de Deus. Agora, se você quiser ser escravo de Satanás, é só você não reconhecer quem é o caminho, quem é a verdade e quem é a vida. Meus amados, uma coisa é você ser servo de Satanás. Ele vai te destruir. Ele vai te matar. Mas você acha que ele vai fazer isso nessa sequência? Primeiro ele vai roubar a sua dignidade. Ele vai destruir o seu caráter. E ele não vai te matar porque você vai desejar morrer. Porque você será um trapo de imundície nas mãos de Satanás. Agora, se você reconhecer que é o caminho, quem é a verdade e quem é a vida, nós vamos para o último tópico. Você vai receber um apartamento lá no céu, porque ele já preparou o lugar. É isso? Qual o número do seu apartamento? 77? Parabéns. O seu é 7? O meu é 70 vezes 7. Quero duplex. Vai estar aberto minhas portas para o nosso Jeová adentrar. Meus amados, esse é o nosso desejo. Reconhecer e ver face a face aquele que é a vida, aquele que é o único, que é o dom da vida, que ele é o único, que é o caminho, que ele é o único, verdadeiro e é a única verdade. É ele que nós vamos estar face a face, porque ele vai preparar-vos lugar. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim, e ele já preparou o lugar. Meus amados, e aí fica para nós, nesse encerramento, se nós realmente soubermos que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, e só Jesus é a vida, todos nós iremos celebrar na Nova Jerusalém, olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, o que tem preparado para mim, para você, para cada um de nós aqui nesse lugar. A igreja não salva ninguém, mas os salvos estão nela, porque aqui você não é enganado, aqui você reconhece qual é o caminho, aqui você sabe quem é o dom da vida. Sabe, meus irmãos, qual é o caminho? E aí eu te pergunto a você, Valéria, pergunto a você, Lívia, Maestro, todos os que estão aqui, Leone, Deocir, sua amada esposa, nossa amada irmã, todos nós aqui, qual é o caminho que nós temos seguido? Já pararam para pensar? Já falo que de fato esse caminho está na contramão do mundo. Ser crente é estar na contramão do mundo. Porque o mundo já diz que não existe verdade. O mundo diz
que existem vários caminhos que você pode seguir, porque todos os caminhos levam ao Roma. Não, só Jesus. Esse mundo pecaminoso diz que qual é a sua verdade? Pode ser que nunca tenha uma verdade absoluta. Pode ser que Dalai Lama tenha a sua verdade absoluta. Hare Krishna tenha a sua verdade absoluta. Todos esses têm uma verdade absoluta. Mas não se engane, esses dois poderiam até ser o caminho, poderia ser até a verdade, mas uma coisa eu trago para vocês: eles nunca, e eu convido cada um de vocês, eles nunca, nós podemos ir lá agora, eles nunca são a fonte de vida. Só Jesus ressuscitou, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Por quê? Porque Ele vive. Pode ficar de pé, irmãos. No não há. Eu pensei, mas eu pensei, eu sei que a minha vida, a minha, sua, a nossa vida está nas mãos do meu Jesus. O quê? Que vivo está. Louvado seja Deus. E nós cantamos, porque aqueles que eu falei anteriormente, eles podem ser enganados porque seguiram, achando que ele era o caminho, achando que eles eram a verdade, mas só o nosso Jesus é a vida, ele ressurreto, ele vive eternamente. E breve, eu e você iremos ver face a face essa fonte de vida. Louvado seja o nosso Deus. Não sejamos enganados, porque Jesus é a verdade, ele é o caminho. E todos esses que eu falei anteriormente, podemos ali ir e ver os seus restos mortais, mas o meu Deus, o meu Jesus é a fonte de vida. Sigamos o caminho desse mestre. Ele deseja que vivamos e somos co-herdeiros com ele da mesma bênção. E sabe qual é a bênção? A vida eterna. Porque Jesus é o nosso Salvador, mas há um preço a pagar. E eu encerro dizendo: pague esse preço, porque Deus é bom e paga bem. E não importa a hora que você chegar, pode ser que você chegue às 7 da manhã, às 11, às 4 da tarde, faltando 5 minutos para encerrar a labuta, mas Jesus é justo e Ele faz um convite para mim e para você, que possamos consagrar toda a nossa vida, não só a esse Deus Salvador, que prepara lugar para nós, mas que possamos reconhecê-lo como um mestre, como nosso Senhor. E se nós reconhecermos que Jesus é o nosso Senhor, seremos obedientes ao encerrar essa ministração, e nós vamos ser obedientes para o grande mandamento e a grande comissão que Ele nos ordena. Jesus não pede, Ele ordena aqui: amemos a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos, pregando o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que Ele seja glorificado e que Ele cresça, e que nós possamos estar no centro da Tua boa, perfeita e agradável vontade. E sabe uma coisa? Todo mundo vai ver face a face, através das nossas vidas, o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus.